Olá, meu amigo e minha amiga! Estamos aqui mais uma vez neste propósito de orar pelas autoridades governamentais, as autoridades constituídas. E Deus, meu amigo e minha amiga, Ele tem prazer quando nós trabalhamos em prol da obra dele, do povo dele. E você, meu amigo e minha amiga, precisa entender isto. Você precisa compreender que o nosso Deus, ele não dormita. Ele se preocupa com as suas autoridades constituídas, com as suas autoridades governamentais, porque, querendo ou não, essas autoridades, elas trabalham em prol da vontade do nosso Deus. Não é verdade, pastora Rose? Boa tarde, com certeza, pastor Ivanildo. E nós ficamos muito felizes, né, por Deus colocar esse propósito de nós ser um intercessor, orando pelas autoridades, pelos pastores, governadores, vereadores, prefeitos da nossa cidade de Belford Roxo. E nós temos que fazer com dedicação, tem que fazer com amor. Estamos aqui com esse propósito porque sabemos que quando tem alguém intercedendo, alguém orando, e aqueles que estão aí, trabalhando, caminhando, correndo atrás, fazendo o melhor para ajudar o povo, né? A nossa cidade precisa de direção, de instrução. É verdade. E o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus, através do poder da oração, de boas palavras, e nós aqui vibrando por vocês, porque sabemos que a luta é grande, mas maior é Deus. É verdade, meu amigo e minha amiga. Hoje nós vamos falar de um legislador que se chamava José de Arimateia. A Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu na cruz, só um legislador que teve autoridade para poder tirar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo da cruz, para que viesse a sepultá-lo e se cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, ela se cumpre na vida dos nossos governantes, das nossas autoridades governamentais. Tudo que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso município, está sobre o entendimento do nosso Deus. E a Bíblia diz que José de Arimateia, ele ainda que fosse um discípulo escondido, em segredo, ele chegou uma hora que ele teve que se manifestar para poder mostrar o seu trabalho governamental, meu amigo. E muitos cristãos ainda não entendem, porque o governo deste mundo está totalmente envolvido com o governo do nosso Deus, porque o nosso Deus é o nosso maior governo que existe dentro do campo celestial, e nós somos os seus ministros, obreiros, pastores, bispos, que governamos em nome do nosso Deus. E os governantes das cidades governam em nome da sua cidade, do seu município, do seu estado, do seu país. E é por isso que nós estamos vivendo esta fé em orar e interceder por os governantes atuais que têm atuado diretamente ou indiretamente dentro da nossa cidade, em nome de Jesus. Olha só o que está escrito aqui em João 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus,
pediu a Pilato permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilato deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemo, aquele que anteriormente indo falar com Jesus à noite, também foi levado cerca de 35 quilos de um composto de mirra e óleo. 40. Tornaram, pois, o corpo, tomaram o corpo de Jesus e envolveram em um lençol com óleo aromático, com o costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. 42. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Você vê, meu amigo e minha amiga, a importância dos nossos governantes, pastora Rose, ter paz, ter sabedoria. Nós que somos autoridades que governam o mundo sobrenatural, nós temos que interceder pelas nossas autoridades governamentais. Não é verdade, pastora Rose? Sim, quando ocorreu, né, como esta palavra que o pastor acabou de ler, tinha que ser ele que fazia isso pelo Senhor Jesus Cristo. Igual quando a pessoa ela foi honrada, ela foi votada. Então, é necessário o homem de Deus, tem mulheres que é mulheres de Deus, que é também uma pessoa que está, né, na direção para ajudar o povo. Então, cada um temos que fazer a nossa parte. A que nos convém é essa, orar por vocês. Como servos, como pastor Ivanildo, as pessoas me conhecem, uns me conhecem como missionária, outra pastora Rose, mas o que convém é isto. É nós plantar, fazer. Cada um tem um chamado. Nós não estamos aqui para falar de placa de igreja. Nós não estamos aqui para falar quem é melhor, quem é pior. Nós estamos aqui para orar pela tua vida, orar pela tua família, porque hoje os dias estão nos dias de guerra. As guerras, muitas das vezes, é dentro de cada um ser humano, na mente. Quando ela pensa que vai resolver aquilo ali, a mente dela sai do propósito, ela vai fazer outra, quando vai ver, ela não fez aquilo que ela estava determinada para fazer. E terminou o dia, passou, chegou a noite e não resolveu nada. Por quê? A cabeça em conflitos, a mente em conflitos. É verdade, pastora Rose. A autoridade governamental, se ela não tiver paz, ela não vai exercer uma função com sabedoria, com inteligência. E os nossos governantes, que têm se entregado, dado a vida pela nossa cidade, precisa das nossas orações. E é por isso que nós vamos orar. Não tem prazo determinado este propósito. Uhum. E nós estamos aqui intercedendo pelo nosso vereador Marcelo Irineu, estamos aqui intercedendo pelo nosso prefeito Márcio Canela e os demais, né? Vereadores, pastores, bispos também, missionárias. Tem o foco deste propósito é o governo. É o governo físico e o governo espiritual. Quem é que controla
que trabalha no governo espiritual, pastor Ivanildo? É os pastores, é os bispos. Eles precisam de paz. Os apóstolos. Eles precisam que nós oramos e intercedemos por ele. Paulo mesmo disse para que o povo orasse por ele, para que Deus usasse os lábios dele com a palavra da verdade. E nós estamos aqui. A Bíblia diz que é dando que se recebe, meu amigo. E não adianta ninguém ficar mandando mensagem que para parar com isso. Nós recebemos, ouvimos a voz do Espírito Santo, meu amigo. Não adianta. Se você não tem fé para isto, receba a sua oração, mas não critique. Porque nós não vamos parar. Nós nunca paramos. São 31 anos, minha amiga, de guerra. 31 anos nessa batalha, nessa caminhada. Nada para a gente, nada vai parar. Porque Deus é com aquele que tem um propósito firme. E se o propósito veio de Deus, ele é firme. Agora, quando uma coisa é da emoção, pastora Rose, ela não acaba. Você quer saber se você está sendo dirigido por uma emoção ou pela fé, meu amigo? É se você prosseguiu com o propósito. Se é emoção, a emoção chega uma hora que acaba. Porque na realidade é palha. É verdade. Então, vamos orar pelas nossas autoridades, pastora Rose. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, humildemente te peço perdão. Sim, estamos nós aqui, meu Pai, intercedendo pelos teus servos. Sim, meu Deus. Intercedendo pelas tuas servas, intercedendo pelo pastor Marcelo Irineu, pelo meu Senhor Jesus, o Márcio Canelo, o nosso prefeito, meu Deus, e os demais líderes e líderes, todas as lideranças, esse meu Pai que estão no altar, esse que leva a verdade, meu Deus, capacita, recebe paz, recebe sabedoria, recebe entendimento, recebe discernimento, recebe agora em nome de Jesus saúde, recebe em nome de Jesus estrutura familiar e emocional, recebe agora em nome de Jesus, que Deus venha te capacitar, que Deus venha te dar uma direção, que Deus venha te dar uma ideia que venha abençoar não só o povo, mas a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó poderoso Deus de Israel, clamamos o Senhor, vai encontro cada um, porque quando eles vão para casa, meu Pai, eles precisam colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz e tranquilo, Senhor, para que no outro dia venha ter outras batalhas, mas vencer todas elas, porque maior é o Senhor. O Senhor nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, o Senhor é Deus de justiça, o Senhor é um Deus poderoso, então faz a tua obra em nome de Jesus, Senhor. Sim, meu Pai, nós abençoamos as autoridades governamentais, tanto na atmosfera física, como na atmosfera espiritual. Sejam abençoados, fortalecidos, receba paz, receba vida em nome de Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, você que ainda tem uma mente fechada, que você diz que não deve misturar política com religião, mas nós não somos religiosos. Se você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o governo do mundo. Você vai ver o governo dos países dentro da Bíblia. Não vamos ser ignorantes. Vamos ter discernimento. Você que é um estudioso da Bíblia, você sabe que a Bíblia está repleta da política do mundo, meu amigo. E o governo do nosso Deus está dentro da política. O nosso Deus é um governante. O nosso Deus é um rei. Ele é o Senhor dos exércitos também. E você que não tem esse discernimento, que o Espírito Santo abra o teu entendimento para entender isto. E que nós possamos interceder pelas nossas autoridades governamentais, pelos nossos pastores, pelos nossos bispos, para que Deus possa lhe dar paz, sabedoria, para os nossos líderes, não é verdade, pastora Rose? Para que os líderes possam cuidar dos seus liderados, né? Que os liderados possam receber ânimo, força, porque nós estamos... Coragem. Estamos enfrentando agora uma grande onda, meu amigo, de desânimo no mundo espiritual, pessoas desistindo da fé,
pessoas desistindo da verdade. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus. Até a próxima.